Biologando, biologando, biologando. Oi, pessoal, aqui é a professora Franciele, da Unespar, do campus de Paranavaí, das Ciências Biológicas, mais uma vez aqui com vocês no canal Biologando. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o porquê as plantas perdem as folhas no inverno. Bom, primeira coisa, é um processo natural para muitas espécies. Por quê? Quando nós temos as estações do ano bem definidas, principalmente nas regiões assim mais frias, né, as plantas elas têm toda uma adaptação para perder as folhas, né, e depois essas folhas voltam novamente quando a estação do ano for mais favorável. Mas por quê? Né? Por que isso acontece? A primeira coisa que a gente precisa saber para entender é que as plantas, nas folhas, elas têm um pigmento. Esse pigmento ele se chama fitocromo. E o fitocromo, bom, ele não é um olho, né? A gente tem os nossos olhos aqui, não é um olho, mas o fitocromo ele pode detectar os comprimentos de onda de luz, principalmente comprimento de onda de luz vermelho. Então a planta, ela consegue detectar o comprimento dos dias e das noites. E o que acontece, pessoal, quando a gente vê que está chegando o inverno? As noites vão ficando mais longas e os dias vão ficando mais curtos. Então a gente consegue perceber isso. E a planta através do fitocromo também. Bem, como tem uma quantidade menor de luz, ela vai precisar de uma quantidade menor de clorofila para fazer fotossíntese, que é aquele processo que a planta produz o seu próprio alimento. Então, ocorre uma redução na quantidade de clorofila e, consequentemente, caem muitas folhas, né? Porque daí o metabolismo da própria planta começa a ficar mais lento no inverno. Bem, então, o que a gente consegue observar? Que ela pode mudar, né, a forma como ela, digamos assim, se nutre de acordo com a estação do ano. Mas aí, professora, mas como assim? Então, vamos supor, se eu tenho uma planta, por exemplo, o ipê, que é comum na nossa região, a amoreira, né, que a gente percebe que caem praticamente todas as folhas. Ela vai viver do que nesse período? É que quando a gente tem primavera, verão, as estações mais quentes, a planta ela acumula reserva. Então ela pode acumular reserva de açúcar, né, que é na forma de amido, tanto no caule como na raiz. E aí ela tem que mobilizar essas reservas, né, usar essas reservas que ela tem para poder sobreviver nesses períodos mais frios, né, nesses períodos de inverno. Bem, mas o que faz com que a folha, né, na verdade, ela se desprenda? Toda folha, pessoal, tem uma camada que é um pouquinho mais flexível, né, digamos assim, um pouquinho mais molinha, mas ela é mantida presa por um hormônio vegetal que chama auxina, que está aqui, folhinha jovem, prendeu. Quando a gente tem, por exemplo, né, essa chegada do inverno, diminui o comprimento do dia, chega uma onda de frio, o que acontece? A quantidade dessa auxina, ela normalmente diminui, né? O metabolismo, né, que eu falei para vocês, diminui, a planta fica com as reações mais lentas e aumenta um hormônio que é liberado em condições de estresse, que ele chama etileno. O etileno, então, o que ele vai fazer? Ele faz com que essa camada, que é normalmente mais sensível, se rompa e aí a folha ela cai. Uma outra curiosidade que muitas pessoas perguntam é por que algumas folhas no inverno, assim, antes delas caírem, elas ficam às vezes alaranjadas, avermelhadas, né? Por que ela muda de cor? Muita gente pensa assim, ela produz então um pigmento vermelho, um pigmento laranja antes de cair, né? Mas se ela tem que economizar energia, qual é o sentido dela produzir um pigmento colorido antes de cair? Nenhum, né? Então, na verdade, pessoal, ela não produz
nesse momento, nenhum pigmento. Aquele vermelho que a gente vê, alaranjado, né, dá até um aspecto bem bonito às vezes, tá? São pigmentos que ela já tem. São antocianinas, são carotenoides e sempre estiveram ali. E por que que você não vê? Porque é tanta clorofila para fazer fotossíntese por cima, tanta clorofila, que a gente não consegue enxergar os pigmentos coloridos. A gente só consegue ver a clorofila. Com a diminuição dessa clorofila no inverno, a gente consegue então ver esses pigmentos. E para que eles servem, esses pigmentos vermelhos e alaranjados? Eles servem principalmente, tá, como protetores solares para as plantas, né? Então a gente vai lá, a gente passa às vezes protetor quando vai sair no sol. A planta não, ela está presa, ela é fixa ali, ela não tem como usar um protetor solar. Então, esses pigmentos que vão protegê-la da radiação. Pessoal, espero que eu tenha passado esse conteúdo para vocês, que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem. Obrigada!